Damos prosseguimento hoje aos Atos dos Apóstolos do Cristo de Deus. Estamos vendo como é que os apóstolos passaram a trabalhar sozinhos, sem a presença do chefe. Jesus subiu ao céu e disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Vamos ver como é que os apóstolos estão saindo da sua tarefa, da sua responsabilidade, sem a presença visível de Jesus. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, que não acreditam na ressurreição, enfadados por ensinarem eles o Evangelho ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição de entre os mortos. Então, os prenderam até o dia seguinte, pois já era chegada a tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra do Evangelho, creram. Elevou-se o número dos homens a quase 5.000. Faz lembrar a legião, que começou com um irmão sozinho, né? O irmão operário. Depois vieram 30, depois vieram 300, depois vieram 3.000, depois 30.000, depois 300.000. E um dia todo o Brasil estará no Cristo de Deus, num só rebanho para um só pastor. No dia seguinte, se reuniram em Jerusalém as autoridades, os anciãos do povo, os escribas ou doutores da lei, Anás, que era o sumo sacerdote, Caifás, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Vendo-os no meio deles, perguntavam: com que poder, em que nome vós fizestes isto? Então o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades do povo e anciãos, se nós hoje somos inquiridos sobre o benefício feito a um doente, como foi curado aquele paralítico, seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus o Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou de entre os mortos, em nome de Jesus, é que esse enfermo está aqui, são e salvo diante de vós. Porque Jesus é a pedra desprezada por vós, edificadores, a qual foi posta como a pedra angular. Isso aqui é muito importante, prestem atenção. Poderia parecer uma invenção do irmão operário, não, está aqui escrito. É que naquele tempo não havia cinema nem televisão. Se houvesse, vocês iam ver a cena. Foi assim: Pedro, seu nome em grego é Kefas. Kefas quer dizer pedra, não é? Pois bem, sobre esta pedra, que sou eu mesmo, fez assim com a mão, edificarei a minha igreja. Se Jesus fosse edificar a igreja sobre Pedro, afundava tudo há muito tempo.
Não é Zarur quem diz isso, não. Está aqui no Novo Testamento, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Jesus é a pedra desprezada por vós, edificadores, a qual foi posta por Deus como a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em quem devamos ser salvos, mas sim Cristo Jesus. Ora, vendo a intrepidez de Pedro e de João, o discípulo amado, e tendo notado que eram iletrados, indoutos, ficaram maravilhados. Reconheciam que eles haviam estado com Jesus, o Cristo. E vendo com eles o homem que tinha sido curado, que havia sido coxo e não era mais, estava perfeito, nada podiam alegar em contrário. Então, mandaram sair do sinédrio e consultavam entre si, dizendo: o que é que vamos fazer com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os que habitam Jerusalém que um milagre notório foi por eles realizado. Nós não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los que daqui por diante não falem mais em Jesus a homem nenhum. Então, chamando-os, lhes ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem o Evangelho de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: se é justo diante de Deus ouvirmos a vós, antes do que ao próprio Deus julgai-o vós. Mas nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É o caso da LBV. Quando eu lancei em 1949 a campanha da Boa Vontade, pregando a Bíblia, a começar pelo Apocalipse, com a cooperação do meu saudoso irmão Leopoldo Machado, aí começaram os ataques. A voz do irmão operário ajudava muito, porque era uma voz bonita, diziam. Era uma voz clara. E, o que é pior, o irmão operário falava de improviso para o povo entender. Então começaram os ataques. Então o sinédrio se reuniu e ficou de sobreaviso. De 56 em diante a coisa piorou, porque o irmão operário já passou a dispor de uma tribuna pregando o Evangelho. Então se fizeram os fariseus: não pregue mais o Evangelho de Jesus, não diga mais nada, está proibido, a mim e aos legionários. Mas que fizemos eu e os legionários? Respondemos: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É extraordinário. Foram presos Pedro e João porque curaram um paralítico. Essa não! Mas depois de soltos Pedro e João, foram aos seus e relataram tudo quanto lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles, ouvindo isto, levantaram unanimemente a voz ao Senhor Deus, dizendo: ó Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há,
Tu que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se enfureceram os gentios? Por que os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra seu ungido, o Cristo. Pois verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo que tua mão e teu conselho predeterminaram que fosse feito. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles contra nós. Concede aos teus servos que com toda a liberdade preguem o Evangelho, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam milagres e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e falavam com toda a liberdade, pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Agora, prestem muita atenção a este final do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Prestem muita atenção, já que se fala tanto de reforma. Da comunidade daqueles que creram em Jesus, o coração era um, a alma era uma. Nenhum deles dizia que coisa alguma das que possuía era sua apenas, porque tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia graça abundante, pois nenhum necessitado havia mais entre eles. Todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam. Depositavam o arrecadado aos pés dos apóstolos, e se repartia cada um conforme a sua necessidade. José, a quem os apóstolos deram sobrenome Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou consolação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu esse campo, trouxe o preço e o depositou também aos pés dos apóstolos de Jesus. Naturalmente, não interessa a muita gente conhecer o Evangelho, porque quando o indivíduo conhece o Evangelho, realmente se liberta da ignorância espiritual. Não interessa aquelas criaturas ainda brutalizadas, animalizadas. Este conhecimento que é fatal, é perigoso. Porque, meu Deus do céu, qual é o conhecimento do Evangelho que traz realmente a felicidade ao mundo? É esse conhecimento das leis divinas. Quando o indivíduo descobre que a sua felicidade depende da felicidade dos seus semelhantes, ele compreende que se o dinheiro está com ele é porque Deus confiou a ele para ver o que ele vai fazer do dinheiro. Mas qualquer latifundiário, coitado, pensa que aquilo nasceu para ele porque ele é o maior,
maior em bestialidade e burrice, em egoísmo, orgulho e vaidade. Deus não proíbe a riqueza exatamente por isso. Ele quer ver o que é que cada um dos seus filhos vai fazer com os bens que Deus confere a cada um dos seus filhos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não proíbe a riqueza, mas Deus condena que o homem se escravize a riqueza, passa a ser um escravo do bezerro de ouro. Então viva LBV, viva o PBV!